Espíritos Obscuros de Scott Cooper traz a versão mais sinistra do Wendigo em um filme de terror, só que foi ignorado por muita gente, o que pode ser um erro. Infelizmente, o potencial que esse filme tinha para desenvolver a lenda desse monstro críptico acabou revelando uma série de lacunas durante a história. Por isso, vamos preencher essas lacunas e amarrar as pontas soltas, conhecendo as origens dessa lenda, as metáforas e o significado escondido por trás do monstro que Guillermo del Toro ajudou a criar. Nas palavras de Scott Cooper, Guillermo tem um conhecimento quase enciclopédico do mundo dos monstros e sabe como fazer algo totalmente único, e eu não teria feito esse filme sem ele. Mesmo que tirasse o Wendigo do filme, ainda teríamos uma história de terror por conta de lidar com questões sérias de forma realista. Meu nome é Bruno Hesse, seja muito bem-vindo ao Ethereum. Lucas é um garoto que carrega um enorme vazio. Em sua casa está escondido um segredo ancestral. O espírito de um Wendigo possuiu o seu pai e o seu irmão, pois foi atraído por emoções negativas. Agora estão amaldiçoados a transformar-se em uma criatura com apetite insaciável por carne crua. Lucas alimenta os dois com a carcaça de animais que encontra pela floresta, enquanto os mantém trancados em um quarto escuro. A lenda do Wendigo é contada no filme através de um personagem indígena que foi colocado na história apenas para simplificar a lenda do monstro, só que de uma forma bem fraca. Por isso agora eu vou te contar tudo sobre a lenda do Wendigo, segundo as lendas dos povos tribais Algonquins, Cri e Ojibã. Acho que fala assim. O Wendigo, Wetiko ou Wetiko, significa algo como o espírito que devora a humanidade. Uma entidade maligna que surge durante os tempos de grande desespero e escassez, para possuir o corpo daqueles que cedem aos impulsos mais sombrios da ganância, do desejo e da fome. Dizem que todo homem que estiver desesperado o suficiente para provar a carne de um semelhante, ainda que seja para sobreviver durante tempos difíceis de inverno, está fadado a transformar-se em um Wendigo, cuja pele se torna seca, pálida e esticada sobre ossos expostos. Seus lábios desaparecem pois são mastigados pela fome insaciável que o monstro sente. Na mesma medida em que se alimenta, o corpo do monstro cresce e, como resultado, sua fome também aumenta, sem conhecer limites. Os povos tribais que aprenderam a temer esta criatura dizem que o seu coração é feito de gelo e sua voz é capaz de imitar outras vozes para atrair vítimas para dentro da floresta e então, nunca mais elas voltam. Na escola onde Lucas estuda, uma professora percebe que tem algo muito sombrio sobre o garoto, então tenta ganhar a confiança dele para descobrir o que está acontecendo dentro da sua casa com a família. O filme abre várias subtramas relacionadas a traumas familiares e os excessos dos protagonistas para construir uma metáfora sobre o que o Wendigo representa. Por exemplo, você notou a sugestão que tentaram criar sobre a professora do Lucas ter problemas com álcool? Repara na forma como ela olha para as garrafas no mercado. Meio suspeito. Em outro momento, através de flashbacks, começamos a perceber que a professora teve um problema bem específico com o próprio pai dentro de casa. No melhor estilo, a referência está aí, pega quem quer. Esses traumas familiares da professora motivam a empatia dela em tentar ajudar o garoto, que além de parecer está passando por um abandono familiar, também sofre bullying na escola. O grande problema é que o filme planta essas ideias para construir a metáfora, só que ele não desenvolve e acaba deixando uma sensação amarga de buracos na história que fazem a mensagem acabar se diluindo. O que realmente é impressionante é que isso foi algo intencional, mas calma que já eu explico. Agora precisamos esclarecer qual o verdadeiro significado por trás do Wendigo, que essas metáforas tentam criar. Para começar, tudo tem a ver com canibalismo, o ato mais profano que podemos imaginar dentro de uma sociedade, ainda que seja feito por uma extrema necessidade de sobrevivência. Você já assistiu aquele filme A Sociedade da Neve? Ele retrata um caso real de 1972 que forçou uma galera a comportamentos bizarros para sobreviver. Um caso que prova que mesmo pessoas civilizadas podem ceder a impulsos sombrios. Eu estou dizendo isso para você ter em mente o seguinte contraste. Para alguns povos tribais, como esses algonquinos,
Kree e Ojibá, esse último recurso de sobrevivência da antropofagia já foi muito presente. A lenda do Wendigo ajuda a deslocar esse ato abominável para fora dos limites da natureza humana, colocando ele em um território sobrenatural, pois assim fica mais fácil de lidar com a realidade. Quando os povos tribais invocavam o medo dessa entidade, era para prevenir sobre os excessos da natureza humana contra o risco de comportamentos negativos dentro das comunidades, como a ganância, a raiva, o egoísmo, roubo de comida ou gula, que poderiam atrair espíritos obscuros. Esses povos temiam que durante períodos invernais, quando é mais complicado encontrar alimento, o maior desses excessos poderia se revelar: o apetite pela carne de um semelhante. O filme tenta trazer essa perspectiva da antropofagia do Wendigo como uma representação simbólica para os nossos maus tratos contra nós mesmos e contra os nossos semelhantes, na forma dos excessos da professora no mercado e depois dela relembrando a relação bizarra com o pai, que agora faz mais sentido, né? O que você acha? Agora presta atenção nisso porque o negócio vai ficar polêmico. Em uma entrevista, o diretor Scott Cooper disse que, enquanto pesquisava sobre o Wendigo, percebeu que poderia extrapolar essas metáforas da lenda para uma interpretação de uma crise ambiental e crítica social, criando um paralelo entre o apetite insaciável do Wendigo com o apetite capitalista. Tá sentindo aquele cheirinho de polêmica? De acordo com o diretor, esse apetite consumiu a saúde, os recursos e a cultura das tribos norte-americanas até passarem fome. Segundo ele, o Wendigo surgiria então como um espírito vingativo para fazer com a gente o mesmo que fizemos com a Mãe Terra durante séculos. Uma perspectiva meio tensa, mas não está fora da realidade e eu vou te explicar. A verdade é que a lenda do Wendigo já existe há centenas de anos entre os povos tribais norte-americanos, mas foi durante a colonização europeia que os relatos explodiram. Membros de comunidades tribais simplesmente desapareciam. Os colonos europeus que estavam por ali também começaram a ficar assustados com isso. Existem aqueles que acreditavam que o Wendigo era real e existem aqueles menos supersticiosos que começaram a observar esse fenômeno como uma mistura de doença mental com crenças culturais, que estavam criando monstros entre os membros desses povos tribais. Isso fez surgir um termo chamado psicose Wendigo, que descrevia um conjunto de comportamentos que eram observados entre as comunidades tribais, como o medo excessivo de ser possuído por um espírito maligno, mas também depressão, ansiedade intensa, isolamento social e agressividade que eventualmente levavam algumas dessas pessoas ao ato de comer carne crua ou ingerir a carne de origem humana. Além de gerar um pouquinho de polêmica, o diretor também deu uma pista que explica o porquê daqueles problemas de desenvolvimento do filme, que é o seguinte: há uma responsabilidade em falar desses assuntos, mas novamente tento fazê-lo de uma forma que seja suave, porque como público, você nunca quer que a mensagem seja tão pesada. E acho que todos concordamos com ele, principalmente hoje em dia que existem tantos filmes que perdem o foco na história para ficar levantando bandeira. A ironia é que o excesso de cuidado para deixar a mensagem suave também acabou diluindo o potencial do filme, deixando certas questões e personagens fora de foco. Talvez para desenvolverem uma sequência do filme, mas sabemos que isso não vai acontecer. Espíritos Obscuros foi adaptado a partir de um pequeno conto chamado O Menino Quieto, de Nick Antosca, uma história onde o nome, Wendigo, jamais é mencionado. A referência à lenda fica apenas para a descrição da aparência do pai e do irmão de Lucas, tendo corpos secos como de esqueletos, chifres sobre a cabeça e as pupilas dos olhos na horizontal como as de um cervo. Nessa versão da história, a fome do Wendigo funciona como uma metáfora direta para o comportamento bizarro do pai, que parece ser um usuário descontrolado de certas substâncias, indiferente à dor que causa por onde passa. Diferente do filme, nesse pequeno conto, a professora se sacrifica para salvar o Lucas, mas não adianta nada, pois o pai vai buscá-lo, deixando uma trilha de corpos por onde passa, e entre eles, o corpo da professora. Para quem acredita que histórias de Wendigo são apenas ficção, vou te contar agora um caso real sobre um homem que diz ter se transformado em um Wendigo. Em 1878, um indígena chamado Swift Runner, membro do povo Cree, passou um inverno difícil com sua família em uma cabana isolada. Após alguns meses, apareceu em um posto policial dizendo que sua família havia perecido pela fome e o frio do inverno, o que levantou suspeitas, pois o sujeito não parecia ter passado
passado necessidades. O homem estava roliço, feito um porquinho bem alimentado. Olha só essa foto do sujeito de barriguinha cheia. Essa não é a cara de alguém que estava com fome, não acha? Desconfiados, os policiais iniciaram uma investigação e acompanharam Swift Runner até a cabana onde ele havia passado o inverno. E lá encontraram ossos quebrados e ruídos até o tutano. Então o homem fez uma confissão bizarra. Swift Runner contou que em algum momento durante o inverno começou a sentir uma presença obscura tomando conta de si. Ele dizia estar sendo possuído por um espírito maligno, o Wendigo. Swift Runner foi preso, julgado e condenado ao enforcamento, tornando-se um dos primeiros casos documentados e legalmente julgados associado à psicose Wendigo. Talvez o mais assustador na lenda do Wendigo não seja a criatura em si, mas o fato de que o monstro pode não estar tão distante da gente quanto imaginamos. Afinal, quantas vezes já não alimentamos os nossos próprios apetites em silêncio?